Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História em nome da Secretaria de Educação. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Antes de começarmos nosso tema, Grécia Antiga, Cultura, vou deixar para vocês dois recados muito importantes. Lembra aquele link da presença? Pois é, eles não existem mais. Agora a atividade é que te dá a presença no sistema do Classroom. Por isso é fundamental. Faça a atividade, galerinha. Não ficam só assistindo, só fazendo as atividades e também assistam as aulas, que é muito importante. Segundo recado, você é aluno, assiste as aulas pela televisão, utiliza o material impresso da escola. Poxa, legal, continue aí, está estudando, bacana. Mas vou deixar um convite para você, se você pode, se tem acesso, conhecer o sistema, enfim, poxa, a plataforma Aula Paraná, um universo aí que está assim, abrindo possibilidades aí de estudo bem bacana. Deixo o meu convite para vocês. Não se preocupem, ele não vai acabar com as suas notas, ele não vai inibir ou cancelar as suas notas do impresso. Então, inclusive eu conversando com algumas mães, poxa, meu filho agora migrou e gostou e agora só está no sistema do Aula Paraná, está mais confiando, está mais se sentindo melhor, está mais familiarizado com o sistema, e essa aí que é a ideia mesmo do sistema, ok? Vamos lá? Dobre as mangas, aperta o cinto, segure-se na poltrona, embarque nessa, vamos juntos, vamos trabalhar nosso tema, Grécia Antiga, Cultura, os 3 objetivos da nossa aula de hoje. 1. Identificar as principais características da cultura no mundo grego. 2. Apontar as especificidades da arte grega, reconhecer as distinções das colunas gregas dórica, jônica e coríntia. Vou fazer um bate-bola bem bacana com esse tema com vocês aí. Aula passada. Grécia Antiga, guerras, Guerra Médica, Atenas no pós-Guerra Médica, século de Péricles, Guerra do Peloponeso. Perdeu essa aula? Volta lá, cara. Ficou muito bacana. Deixou meu merchan aí da aula passada. Ficou bem legal essa aula. Vamos estudar nessa aula. A aula de hoje, Arte na Grécia Antiga. Olha os Jogos Olímpicos aí. Vocês viram na aula passada a história da maratona, inclusive. Teatro na Grécia Antiga e Arquitetura Grega. A gente sempre começa nosso tema fazendo uma discussão, trazendo uma problemática. E agora eu gostaria que vocês analisassem, é o momento de vocês agora são os historiadores nessa aula. Vamos lá. Você saberia dizer do que se trata essa imagem? Não sei, professor, mas eu ia ficar assustado. Eu também, pesado. Ainda bem que não era em qualquer situação que usava essa máscara, não. Parece uma máscara, né, professor? Concordo. Do quê? Olha essa aqui. Qual a relação entre as duas imagens? Sei lá, professor, que máscara doida é essa? Pelo menos parece que está passando um semblante assim de assustado ou de tragédia. Essa aqui é mais, sei lá, meio cômica, meio, sei lá, meio assustador também, né? Vamos lá. E aqui, essa daqui eu ia dar risada. Não sei se me aparece um com essa máscara na minha frente. Seria possível pensar numa relação entre as 3 imagens? Essa eu achei mais legal. Essa aqui eu ia ficar assustado, mas essa que eu ia morrer de medo. Se me passa um cara com uma máscara dessa na minha frente. E aí, professor, me fale o que são essas máscaras. Vai lá. São máscaras usadas em teatro, galera. Olha que legal. Na Grécia Antiga, as máscaras tinham uma função especial: transmitir sentimento do personagem. Havia abertura para os olhos e para a boca, e cobriam até o alto da cabeça. Entretanto, tinha uma única expressão. Existiam vários tipos de máscara para a tragédia e para a comédia. E eu vi, coisa de internet, viu como é que tem que ter cuidado para pesquisar? Eu tinha visto que essas máscaras tinham uma técnica que faziam uma forma de reverberar, aumentar a potência de voz da pessoa, né? Capaz, vamos lá, o cara falando com um troço desse aqui na boca, sem chance, aí que diminui. Tudo bem, é aberto, mas incomoda, como é que vai aumentar? Não tem nada que aumenta a voz da pessoa, não tem nenhum microfone aqui não. Não existe essa tecnologia. A função das máscaras, que está mais historicamente comprovado, inclusive eu trouxe aqui até da onde que eu tirei isso, do professor Ronaldo Vanfas, elas tinham a função, transmitir o sentimento do personagem. E inclusive, porque nós estamos falando de um teatro, lá na Grécia Antiga, que para você enxergar a longa distância, você tem que imaginar aquele personagem. E a máscara ajudava você, inclusive, também. Inclusive, eles usavam tamancos grandes, até para aumentar a proporção do corpo, né, no altar, né, no espaço do palco ali do teatro.
Olha, vai ser bacana esse tema aí. Vamos entrar que nós vamos discutir um pouquinho mais sobre esse tema depois, sobre o teatro da antiguidade. Vamos começar a nossa discussão então sobre o que nós entendemos como cultura. Eu trago como uma ideia principalmente das esculturas. Eu trago duas imagens, uma inclusive vocês já viram. Né? É uma estátua egípcia do faraó Tutmoses III, né, do Museu de Luxor do Egito, cerca de 1425. E a outra imagem é uma estátua, é uma cópia, na verdade, né, uma cópia reduzida, de uma famosa estátua do Discóbulo. Né? Essa aqui é de Discóbulo de Miron, que seria esse escultor, né, esse artista grego chamado Miron, que tinha feito essa estátua, e depois essa cópia romana em bronze, reduzida, né, tamanho reduzido do século II depois de Cristo. Mas acredita-se que ela é muito fiel à obra verdadeira do Miron. Agora, vamos comparar as duas obras. Observe os detalhes da estátua do faraó com o atleta grego, né, esse é o objetivo, aqueles lançadores de disco, uma das modalidades olímpicas, né, na Grécia Antiga. Comparando as duas obras, a estátua egípcia com a cópia romana da famosa estátua do Discóbulo, inclusive Discóbulo significa lançador de disco, notamos a expressão do corpo humano e do movimento. Olha a forma que está a estátua do faraó, em posição reta, né, mostrando nenhum tipo de feição. Está sério. Você não sabe se ele está sorrindo, se ele está triste, se ele está alegre, está feliz, está chorando, nada. Aqui você está vendo uma sensação de movimento, o Discóbulo, é uma característica das obras gregas, greco-romanas. Os romanos vão continuar com essa característica, né? Vão perpetuar essa característica de obras, mas principalmente a sensação de movimento e a ideia também de enfatizar, né, o corpo humano. Olha aqui, você não está observando, vendo na obra de arte, na escultura do faraó, nenhum detalhe do corpo humano dele. Parece que são partes lisas. Até porque a função mesmo era representar o poder dele. São estátuas grandes, inclusive para dar aquela dimensão de poder. Aqui nas obras gregas, normalmente estava em tamanho real, do tamanho de uma pessoa, e inclusive detalhando os dedos, as mãos, a musculatura. Alguns você vê até a artéria, como diz outro, do pescoço, dando a ideia mesmo de enfatizar o corpo humano e uma realidade do corpo. Então aqui você tem dois momentos, né, da antiguidade, o Egito e a Grécia, vendo inclusive duas características muito diferentes de forma de expressar na arte o corpo humano. Olha que interessante. Na arte, os gregos tornaram o homem a medida, o referencial de tudo. Passaram a basear todas as formas de representação na proporção das partes em relação ao todo. Para eles, a beleza estava nas proporções entre as partes do corpo humano. Então, quanto mais real, quanto mais perfeito a musculatura, quanto mais representasse uma ideia de corpo, de beleza, para eles era a beleza, as partes do corpo perfeitas. Essa era a característica na Grécia Antiga. Aqui você tem uma estátua da deusa Atena, do famoso artista Fídias. Aqui é uma cópia romana da famosa estátua de Atenas, que ficava dentro do Partenon, inclusive. Está no Museu Nacional de Atenas, na Grécia. As esculturas ocuparam inúmeros templos e edifícios gregos, retratavam deuses, grandes heróis, atletas, até das Olimpíadas, né? Pessoas importantes da história da Grécia. Aqui você tem o Diadúmeno, de Policleto, um outro artista do Museu Nacional de Atenas. No período clássico, as esculturas tiveram seu momento de maior destaque, como obras de Fídias, que foi responsável por decorar o Partenon por dentro, que esculpiu Zeus no templo de Olímpia, uma estátua com mais de 12 metros de altura, que nós já estudamos sobre essa história, inclusive. Essa escultura tinha mais de 12 metros, banhada a ouro dentro do templo de Zeus, na cidade de Olímpia. E Policleto, que escreveu o livro Cânone, sobre como esculpir de modo realista a figura humana. Para eles, a escultura, quanto mais representasse o real, em sensação de movimento, né, inclusive, ou com as partes do corpo, mostrando a musculatura, com características detalhadas, minuciosas do corpo, para eles era uma escultura bela.
né? O culto à beleza mesmo para eles. Aqui é o Doríforo de Policleto, o nome dessa estátua. É uma cópia romana do século I a.C. Ainda bem que os romanos adoravam fazer cópias, né? Porque senão não ia chegar nada para nós. Doríforo foi a escultura mais famosa de Policleto, essa daqui. Representava um jovem atleta, provavelmente um vencedor de alguma Olimpíada. Outra escultura mais famosa é o Discóbulo, de Miron, aquele movimento que o professor Roberto mostrou, aquela estátua do início da nossa aula. Essas duas esculturas mostram a busca dos gregos pela representação perfeita do corpo humano. Músculos, ossos, articulações, detalhes até de uma veia do braço, da perna, do pescoço, era pormenorizado, esculpido pelos artistas. Como eram as esculturas gregas na Grécia Antiga? Primeira atividade com vocês, daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei. Vamos corrigir? Retratavam deuses, grandes heróis, pessoas importantes da história da Grécia de modo realista, pois para os gregos a beleza estava nas proporções entre as partes do corpo humano. Buscavam a expressão do corpo humano e do movimento. Olha que bacana. E agora, vamos para o nosso segundo tema, teatro na Grécia Antiga. Então, os gregos, sim, são considerados o berço do teatro também na Antiguidade. Segundo o professor Funari, eles acreditam que o teatro começou de uma forma simples, na rua, um grupo de pessoas reunidas assistindo danças corporais e músicas, e que dali começou a surgir as primeiras expressões teatrais, artísticas. Com o tempo, isso evolui, né, para a construção de espaços, que nós vamos analisar no próximo slide, com o formato que nós conhecemos, que é o formato grego dos teatros o formato de circular, né, dos teatros, onde ficava uma plateia frente ao altar, que é o que nós poderíamos chamar de palco, onde ficavam os artistas. Aqui, inclusive, dado um exemplo, é um formato de ferradura, também que é muito famoso nas obras dos teatros gregos. Formato de ferradura por causa do formato onde ficavam as arquibancadas. Bom, as festas eram em honra do deus Dionísio, do teatro. De início, um coro cantava e dançava diante de um altar, como o senhor Roberto comentou, e aos poucos foi evoluindo para a construção de teatros, né? Aqui é uma ruínas do teatro de Mileto, na Grécia, em formato de ferradura, como o senhor Roberto comentou. Bom, e daí essas representações foram se tornando mais dramáticas, a estrutura se manteve a mesma, um lugar circular, né, como esse aqui é o Teatro de Dionísio, em Atenas, com um altar, com um espaço onde era feito, né, ou a gente pode chamar de palco, né, circundado pela plateia, circular em ascendente. O que é isso, professor? Essas palavras difíceis aí, que as pessoas vão aumentando, né, normalmente aproveitando inclusive o espaço. Como vocês podem observar aqui, a inclinação do terreno, eles foram fazendo as arquibancadas. Eles não construíram a estrutura aumentando, eles aproveitaram um espaço que tinha íngreme, que era mais alto, né, ou de caída, para fazerem esses circulares lugares onde as pessoas ficavam sentadas, de maneira que todas podem enxergar. Claro que também interfere na acústica, enfim, nós estamos falando da Grécia Antiga. Um teatro, inclusive, realizado durante o dia, porque à noite não há iluminação. Então eram teatros diurnos, isso é um outro ponto interessante a se discutir. O caráter religioso no teatro grego nunca se perdeu, ainda que tragédias e comédias tenham gradativamente se distanciado dos temas sagrados. Até hoje são encenadas peças como a Medeia, de Eurípides, Prometeu acorrentado, de Ésquilo e Édipo, de Sófocles. Aqui uma estátua representando Sófocles no Museu Profano de Latrão, na Itália. Segunda atividade, como surgiu o teatro grego? Como eram as estruturas dos teatros na Grécia Antiga? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei. Vamos lá? O teatro grego se desenvolveu a partir de canções e danças usadas nas festas em honra ao deus Dionísio. Conforme as representações foram se tornando mais dramáticas, a estrutura manteve-se a mesma, um lugar circular diante de um altar, ou palco, circundado por uma plateia circular, né, em ascendente, ou seja, crescendo. Tanto para ninguém ficar na frente uma da outra, para todos enxergarem, como também por uma questão acústica, para que o som fique ali, propague naquele espaço apenas, né? E daí também é melhor, imagine, coitado dos artistas, né? Dos atores falarem num período que não tem microfone também, num espaço aberto, como que você mantém a acústica fechada? Utilizando também essa técnica. Opa, fui parar aqui, foi sem querer, pessoal. Em geral, aproveitando essa inclinação do terreno. E aí, vamos para o nosso terceiro tema, Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que mobilizam milhões de pessoas ao redor do mundo também é de origem grega. Ô, professor, mas os gregos inventaram tudo? Não, não inventaram tudo não. Vocês viram que na China inventaram muita coisa também, não foi? O papel, o macarrão, vou parar aqui, senão vai estragar, vamos mudar a nossa aula para outro tema, não foi? Vocês lembram dessa aula? Eu perdi essa aula. Rapaz, volta lá, assista a China Antiga, eles também inventaram pólvora, lembraram? Os canhões, tem muito tema também, volta nessa aula. Os gregos, além do teatro, como vocês viram, também vocês vão ter nas próximas aulas, eles também é o berço da democracia que vocês viram, vão estudar também comigo a origem da filosofia, né? Uma forma de pensar, de observar o mundo, de buscar respostas sobre o mundo, sobre as coisas, sobre o mundo ao nosso redor, que nós utilizamos o termo chamado amor à sabedoria, ou melhor, à filosofia. Também é de origem grega. Bom, os Jogos Olímpicos, né, uma criação dos gregos, o primeiro deles aconteceu em 776 a.C. Olha, é o seguinte, o professor Boulos cravou essa data, alguns historiadores falam que é uma data meio lendária, mas se está cravado que é 776 a primeira, quem somos nós para discutir? Mas existem algumas versões de alguns historiadores que colocam uma primeira Olimpíada lendária, essa de 776, e a cada 4 anos se repetia as Olimpíadas. O nome é porque se acontecia na cidade de Olímpia, guerras paravam. Pense um atleta espartano com um atleta ateniense disputando uma corrida, assim, você vai ver, né, aqui a gente não pode brigar, né, mas a gente vai ser expulso da cidade, né? É isso aí, cara. Mas a hora que nós sair ali das muralhas, você vai ver, cara. Porque até para entrar na cidade, o atleta tinha que deixar suas armas e era proibido qualquer situação relacionada às guerras dentro da cidade. As Olimpíadas paravam guerras na antiguidade. Eles levavam muito a sério. Olha que interessante. Os jogos eram em homenagem a Zeus e ocorriam de 4 em 4 anos. Aqui o espaço, aqui é real, viu? Ruínas do espaço onde os atletas treinavam nas competições de Olímpia. Homens das mais variadas profissões e das diferentes cidades viajavam para a Olímpia, mas principalmente guerreiros, né? Os caras tinham que estar preparados, como diz o outro, a fim de participar daquele grande acontecimento. Era um grande acontecimento. Os Jogos Olímpicos tinham um perfil militar aristocrático, porque repetiam exercícios de guerra, né? Por que será a modalidade boxe grega? O que você acha do início da nossa aula? Aristocrático, da aula passada, né? Hoje vocês viram o teatro. Pois o objetivo de um atleta era se destacar em honra perante seus competidores. Eu fico imaginando, há um mês atrás os caras estavam competindo, estavam numa guerra, depois os caras estão numa modalidade ali de corrida, né? E os caras competindo, depois termina ali as Olimpíadas, voltam para a guerra e os caras se encontram. Pense a cena. E aí, a recompensa, muito dinheiro, professor? O que ganhavam? Simbólico. O que ganha, professor? Os vencedores ganhavam uma coroa feita com folhas de louro e eram recebidos com enorme entusiasmo em sua cidade natal, onde se erguiam estátuas em homenagem a eles. Mas nem tudo se gira em torno do dinheiro, meus amigos. Você pensa em uma estátua na sua cidade do atleta mais rápido, o atleta mais forte, o atleta mais alto, né, que é a expressão utilizada, né, para pulos, enfim, modalidades, saltos, por exemplo, né? Pensa, vi também em outro livro, não coube nos nossos slides, que os atletas ganhavam uma espécie de homenagens, cestas, até inclusive com alguns produtos, né, da Grécia, mas homenagens dentro, eles eram levados pela multidão, onde era até o templo de Zeus, lá na cidade de Olímpia, onde eram recitados poemas,
músicas em homenagem a eles, e eram assim, agraciados como verdadeiros popstars assim na antiguidade. Era um momento pop deles ali, o momento Instagram deles era ali na Vitória, quando eram levados dentro do templo de Zeus. Aqui, como vocês podem ver, tá só falando sobre como que eles eram tratados como, né, verdadeiros pessoas muito importantes. Mulheres são proibidas, professor, tá de brincadeira, sério, nem para participar na plateia pode. Vaso grego com pintura de um oplitodromos. O que é isso, professor? Lembra que vocês viram na aula, no slide passado, que eles praticavam técnicas militares, modalidades militares? O oplitodromos era uma corrida com arma. Pensa o cara com uma arma, escudo, correndo, né? Pense, e era assim, era uma das modalidades. Cerca de 550 a.C., Museu de Arte de Munique, em Alemanha. Para que serviam os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga? Qual era o objetivo dos atletas gregos nas competições? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei. Vamos lá? Os jogos eram em homenagem a Zeus, ocorreram em 4 anos. Os jogos tinham um perfil militar, porque repetiam um exercício de guerra. Lembra do hipódromo? Como é que é o nome daquele negócio lá? Cadê ele? Aqui, como é que é o nome? Hipódromos. Como é que era? A corrida feita com hiplotodromos. Meu Deus do céu, e só lembrar do hipopótamo. E aí? Também era aristocrático porque tinha o objetivo, né, do atleta se destacar em honra. Não só o termo financeiro, mas também não tinha o termo financeiro. E sim, é simbólico, né, ganhar, né, em frente aos outros competidores, a honra, as homenagens que ele receberia na sua cidade. Agora vamos para o nosso quarto tema, arquitetura. Dentro do mundo grego, as colunas se destacavam em templos, edifícios e tudo mais. Os principais materiais utilizados eram mármore, tijolos, pedras. Claro, tem teto, tem madeira para segurar a telha, como diz o outro. Tanto que esse é o primeiro a cair, como diz o outro, né? Mas os primeiros materiais eram esses. E nessas colunas, nós utilizamos 3 ordens para justificá-las. Essas 3 ordens seguem características, que é uma dórica, a jônica e a coríntia. A dórica é com um capitel, que vocês vão ver agora na parte alta, lisa. Essa parte alta que sustenta a coluna com o teto, né, com a parte do friso e o teto dos templos e edifícios, nós chamamos de capitel. Quando for liso, ele é dórico. Quando o segundo aqui termina em volutas, que são essas circulares, que são 2 volutas, 2 circulares, são colunas jônica. E quando faz a união das duas, é um capitel liso com 2 volutas, nós usamos, ou com volutas, muito carregado, com várias decorações, utilizamos o termo de coríntia, ou o termo não, é o nome dessa coluna. Vou trazer alguns exemplos, veja que isso inclusive em alguns edifícios públicos, como por exemplo a Universidade Federal do Paraná, ali na frente da Santos Andrades, aqui em Curitiba, na capital, segue essas colunas gregas que vocês vão discutir comigo qual é ela inclusive. Vou trazer um exemplo, olha o Partenon, o famoso templo da deusa Atena. Observe as colunas que mantêm a estrutura, o friso é essa parte aqui, que está aqui na lateral, e aqui nós temos o teto, né? A parte que, como o professor brincou, é o primeiro a cair, né? Agora me diz o seguinte, olhando esses frisos lisos, qual que é a ordem do capitel? Olha aqui está o nome, aqui está o capitel. É um pedaço do mármore que sustenta, que segura a coluna com o friso, né, com a parte do teto, com a parte alta do templo. Como que é o nome desse capitel? Muito bem, é o capitel dórico, porque ele é liso. Agora, a arquitetura grega seguia 3 ordens que estruturavam a parte alta das colunas. Quais eram? Descreva suas características. É com vocês, daqui a pouco voltamos, corrigimos junto.
Voltei. Vamos juntos? Os gregos desenvolveram nas edificações algumas ordens arquitetônicas definidas como a forma e disposição das colunas e entablamento. Haviam três principais: a dórica, que vocês viram ali do templo do Partenon, né, com aquele capitel liso; a jônica, com a base capitel terminada em duas volutas; e a coríntia, que era uma combinação das outras duas. Vamos fazer junto esse quiz aí, vem junto comigo. Qual é o nome da escultura de Miron, no início da aula, que representa um atleta em posição de lançador? Lá no início da aula, vamos ver quem está bem atento. Ele é o Discóbulo? É a letra B, Atenas? É o Z, Zeus e o ladrão de Ra? Façam isso. Letra D, é o Doríforo. Qual que é? Letra A, B, C ou D? Muito bem! É o Discóbulo, que inclusive significa lançador de disco, né? E aí, próximo quiz. Nome do capitel sem volutas nas colunas do templo do Partenon na Acrópole, em Atenas. É a letra A, é o jônico? B, é o eólico? D, é a dórica? Ou C, dórica ou D, coríntia? É a letra A, B, C ou D, galerinha do sexto ano? Qual que é o nome daquela base ali, o capitel em cima do templo da deusa Atena? Letra? Muito bem! É o dórico, que é aquele capitel liso, né? Fechou? Cultura, arte na Grécia Antiga, Jogos Olímpicos, teatro, arquitetura. Olha, pano pra manga, foi bacana essa aula de hoje. Próxima aula, retomada, Egito e Reino Kush. Já, professor? Opa, sociedade, agricultura e religiosidade. Todos convidados, viu? Fechou? Só agradecimentos a todos vocês que estão sempre junto com a gente. Como sempre, né, galerinha? Foco nos estudos. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!